Alan Souza, de Uberlândia, Minas Gerais. Bom dia, Henri. O que você pensa sobre o ensino de ideologia de gênero nas escolas? Essa ideologia de gênero que estão enfiando goela abaixo nas crianças, nas escolas, o nome dela verdadeira é ideologia satânica. Sempre que o Satã quer pegar as crianças desde pequeno, ensinar elas a transformar o corpo num grande lixão. Camille tem 5 anos. Até um ano atrás, ela era Sebastian. Nasceu menino. Quando o repórter da BBC pergunta se ela é mais feliz como Sebastian ou Camille, Camille. Mas o Sebastian também não era feliz? Não. Por que não era feliz? Ele queria ser uma menina, então ele mudou o nome dele. Porque em verdade eu vos digo, depois dos 21 anos, que consciente, fisicamente o indivíduo é completo, aí, o que ele fizer, ele é o responsável. Há 2000 anos eu disse, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres, eu disse. E é para isso que eu estou aqui, para falar a verdade que gera ódio, gera inveja, gera um monte de coisa. Eu vou me furtar de dizer o que eu penso, né? Na minha opinião, porque eu tive só 3 anos na escola pública, eu sou teodidata, instruído pelo pai, estudei, sim, biologia, antropologia, tudo, mas com a anuência do pai, não em escola, não sou estudante acadêmico. Então agora, na minha visão, que a minha visão é universal, né? Minha ótica é universal. Na minha visão, a escola é um lugar de aprender, de alfabetização primeiro, depois aprender ciências. Eu estou, ano que vem agora, vou fazer 50 anos de vida pública, 40, de quem sou, em 2 continentes e agora ao mundo inteiro pela web. E essa palavra moderna, ideologia de gênero, que mais tem uma trans não sei das quantas, que eu vejo assim, né? Eu digo, bom, é uma coisa moderna que eu compreendo, né? Mas eu não vejo, sinceramente, claramente, não vejo a possibilidade de se tomar o tempo das crianças, que ela precisa aprender a viver, para tratar desse assunto. Ou depois, eu estou principalmente me referindo às escolas públicas, em que as pessoas, onde os professores deveriam ser bem pagos, bem remunerados para ensinar o básico da necessidade. Criaram novos pecados. Eu lembrei de uma coisa que eu vi esses dias aí na net. Aí deixa eu pensar quem quiser, para não dizer que eu estou me furtando e nem tampouco dizer que eu sou contra quem quer que seja. Eu sou regente de almas da parte do meu pai. Então quero deixar claro uma coisa, que se eu não estou equivocado nessa história de ideologia de gênero, está incluso a opção sexual dos indivíduos, não é isso? Não é ali? Mudança de sexo. Não? Pois é. Então aí é que está, que eu tenho visto na mídia, quem quiser pode procurar lá e ver, muitos que estão arrependidos. Robert Pádua tem 30 anos, é estudante de teologia e fala 3 idiomas fluentemente. As sobrancelhas, ainda levemente delineadas, revelam sinais de um passado recente. Robert foi um menino, que foi uma menina trans, e da menina trans teve todo o seu processo de vida, mas hoje o Robert é o amigo que tem pessoas que estão junto com ele o tempo todo, que o amam como ele é. Robert nasceu e viveu como homem até os 14 anos. Na infância, começou a querer se transformar em mulher. Robert começou a usar roupas femininas, deixou o cabelo crescer e iniciou uma lenta transformação no corpo, graças a uma amiga. E aí ela fez um protótipo, e ela começou a colocar o silicone industrial no meu corpo, que foi as primeiras transformações depois das injeções de hormônio. As injeções eram constantes, então era uma bomba de estrogênio que vinha para dentro do corpo e fazia essa alteração muito rápido. Aí eu fiz o silicone, depois
comecei a fazer cirurgias plásticas, aí eu fui tomando cada vez mais formas femininas muito rápido. Foi nesta época que Robert deixou de existir e se transformou em Sabrina. Quando completou 24 anos, Robert juntou todas as economias que tinha, na época cerca de R$65 mil, e viajou até a Tailândia. Lá passou por uma cirurgia longa e delicada, a de mudança de sexo. Uma nova mulher com cidadania reconhecida pelo Estado. Sabrina tirou novos documentos. Ela sempre achou que isso era tudo o que sempre quis. Mas logo depois veio uma crise existencial. Nessa construção que eu virei uma mulher, né, com documento, com certidão de nascimento e todas as coisas, eu acreditei que colocaria um fim nos meus problemas. Então eu pensei, poxa, agora eu vou casar, vou construir uma família, vou viver uma vida tranquila, quando na realidade foi o inverso. Aquele momento foi um momento que eu tive um insight de realidade, mostrando para mim que o que eu estava fazendo era... Eu estava sendo um vilão comigo. Que o que eu estava fazendo comigo não era justo. Tá vendo? Eu estou falando das leis naturais. Que uma criança, ela não pode, sob influência de professor, de quem quer que seja, decidir que não sou mais menino, eu sou menina. É uma coisa que tem que deixar as leis do pai se cumprir. Já que me fizeram essa pergunta, que ideologia de gênero concerne as alterações físicas. Eu já vi vários depoimentos, já tive pessoalmente com alguém que fez isso. A pessoa não vai confessar, mas eu vi que se ela pudesse ter me encontrado antes, ela não teria sido amputada. Tem pessoas que resolvem, assim, do nada, se amputar. É triste, é muito triste para mim. É uma coisa muito melancólica, muito, sabe, é quase insuportável saber que a escola, onde era um lugar para as crianças aprender, como eu estive durante 3 anos na escola, e aí vão ensinar essas coisas de querer, porque a influência, olha, houve um grande neurocientista conhecido no mundo inteiro, né, que ele disse uma coisa que é verdade, está em vigor até sempre. Não concordo com tudo que ele falou, mas ele falou que o homem é fruto do meio. Então, se a criança vai para a escola e lá os professores têm uma ideia de alterar o físico de uma criança e começa a falar isso lá, a criança sofre essa influência. E igual que no catecismo, quando se fica insistindo dioturnamente que Cristo foi para o céu de carne e osso, foi para o céu de carne e osso, as crianças crescem pensando que é verdade. A influência do ambiente. É isso e pronto. Então, qualquer ser pensante, eu tenho amizade com professores, eu tenho relações pessoais, converso com professores, considero uma profissão nobre. A profissão de professor devia ser a mais respeitada, porque eu já disse esse tempo, nem médico existiria se não existe professor, tá? Então, uma coisa séria o professor. E daí, se um professor ou uma professora começa na sala de aula a falar em mudar o sexo, ou dizer que ela já mudou, já cortou o seio, já cortou o órgão genital e coisa assim, que a criança acaba, quando não acha ridículo, quando ela não assusta-se, se fica martelando muito nessa tecla, ela acaba achando que, começando a olhar no corpo, no espelho, e dizer, peraí, eu também estou com essa coisa aqui me atrapalhando, né? Sejamos realistas, tá? É sério. Então, essas coisas tem que deixar a criança descobrir a natureza dela, né? Quando atingir a idade adulta, nota bem que eu não estou dizendo que eu estou contra, e sim que eu estou contra que se interfira, que contamine o neurometafísico sistema da criança. Não é só o neurosistema, é o neurometafísico que não pode ser contaminado.
com uma ideia falsa, como contamina o neurometafísico, o sistema das crianças há séculos, mentindo para elas, dizendo que eu fui de carne e osso para o céu. E até hoje eu conheço cientista que crê que eu fui de carne e osso para o céu. Mesmo a ciência tendo desvendado que lá a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e que não tem ar para respirar. Mesmo assim tem cientistas, entre aspas, mas doutores com título e tudo, que acreditam que eu fui de carne e osso para o céu. Aí está a prova do que disse o austríaco psicanalista, que disse, segundo eu fiquei sabendo, que o homem é fruto do meio. Então cresce ali e vai escutando aquilo, aquelas abobrinhas, e quando vê, cresceu com aquilo. Tá certo, é compreensível que enganaram. Os jovens que estão me vendo agora nem vão entender o que eu vou falar, mas mentiram para as crianças décadas atrás, né? Que a mamãe, a cegonha, trazia criança no bico. Mas daí suas crianças logo viram que não é verdade. Que Papai Noel trazia presente, também já descobriram que não é verdade. Que é a mamãe que pagou Papai Noel para trazer. E também disseram que o coelho colocava ovo. Também as crianças, ovo de chocolate. E as crianças já compreenderam que isso é mentira. Né? As crianças de ontem, que hoje já são adultos barbados, né? E mulheres adultas, mas tem coisas que não conseguiram se livrar da fantasia de que eu, Cristo, fui de carne e osso para o céu. E os cientistas haverão de meditar, aqueles que me escutarem, analisar bem como é possível de carne e osso para o céu. Além de que violaria a lei eterna de Deus, que ele disse o Pai Supremo, o Criador Supremo, ao Filho do Homem, ao primogênito: tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Então ele não iria violar as leis que ele não criou e mandar o filho dele, esse mesmo que ele disse, seria contraditório. Tu és pó, porque há 2000 anos, quando estive aqui, deixei bem claro que eu era o primogênito. Eu ainda disse que era mais antigo que Abraão e quase me apedrejaram. Então, quer dizer, tu és pó, do pó tu foste tomado ao pó retornarás. Não tem como crer racionalmente que Deus ia violar a lei que ele mesmo criou para mandar o filho dele voando para o céu, ainda nu, hein? Porque as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, conforme nos conta a Bíblia. Então eu teria ido nu para lá. Meditem quantas mentiras, quantas fantasias, e daí acrescenta-se, sem esquivar de responder a pergunta, que mais fantasias estão inventando agora. E eu fiquei com pena quando eu vi na televisão, na mídia, certas pessoas dando depoimento, jovens, dizendo: eu me arrependi, agora me arrependi de ter me deixado mutilar, né? Antes eu era um homem que queria ser uma mulher, e agora eu era um homem que me tornei uma mulher, mas eu não era uma mulher. Então, sempre a diferenciação, o fato de eu ser diferente dos outros é que me trouxe a clareza de que o meu objetivo ele nunca poderia ser alcançado. Ficam assim. Ele acabou aceitando seu gênero de origem, parou de tomar hormônios e tirou as próteses mamárias, mudou a certidão de nascimento. Hoje, Marcos afirma, sem medo, que se arrependeu de ter feito a mudança de sexo. Eu deixo essa reflexão para quem quiser meditar um pouco respondendo esta pergunta. Que o Senhor vos inspire, vos ilumine e vos faculte a compreensão, a assimilação de minhas palavras. Creiam ou não, eu vim aqui cumprir a vontade do meu Pai. Há 2000 anos eu já disse: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livre. E é para isso que estou aqui, gerando sim muita polêmica, muita raiva, muito ódio dos inimigos da verdade, aqueles que estão rastejando atrás do falso profeta
É óbvio que só pode me odiar, que tem todas a minha paz. O que é ideologia de gênero? Confira. É o rompimento com a ideia do sexo masculino e feminino e trabalhar com gênero, ou seja, construir um papel social não estabelecido pela sexualidade biológica. Os ideólogos de gênero não entendem que um menino ou menina são macho e fêmea, definidos pelos seus órgãos sexuais, mas por uma construção social. Para eles, você não é o que seus órgãos sexuais representam, mas como você se enxerga em sua mente. Como você se acha determina o seu gênero. Em resumo, querem acabar com o tabu de que o sexo biológico é um fator determinante para dizer se alguém é homem ou mulher. A ideologia de gênero é um câncer extremamente prejudicial às crianças e que não tem embasamento científico nenhum. Primeiro, cerca de 98% de meninas e 88% de meninas confusas com o próprio gênero aceitam seu sexo biológico depois de passarem naturalmente pela puberdade. Segundo ponto, taxas de suicídio são 20 vezes maiores entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e se submetem à cirurgia de mudança de sexo, mesmo na Suécia, que está entre os países mais afirmativos em relação aos LGBT. Terceiro ponto, ninguém nasce com um gênero, todos nascem com um sexo biológico. Gênero, uma consciência e percepção de si mesmo como homem ou mulher, é um conceito sociológico e psicológico, não um conceito biológico objetivo. A ideologia de gênero é tão absurda que ela faz com que instituições permitam que homens batam em mulheres. Uma liga de MMA permitiu que Fallon Fox, um homem, lutasse contra uma mulher simplesmente porque ele se identifica como uma mulher. Como consequência disso, Fallon Fox fez com que Tamika Brents, uma lutadora mulher, fosse mandada para o hospital com traumatismo craniano. O gênero masculino ou feminino vem do nascimento. Para a ciência, os cisgêneros são as pessoas que se identificam com o sexo em que nasceram. Os transgêneros, também conhecidos como transexuais, são pessoas que preferiam ter o sexo diferente. Ou seja, um homem não quer ser homem e uma mulher não quer ser mulher. Segundo o professor Felipe Neri, presidente do Observatório Interamericano de Biopolítica, é muito complicado lutar contra o sexo com que cada pessoa nasce. Existe a biologia é o teu sexo, né? Que é a tua anatomia. Só que o gênero é na forma como você se vê, como você se compreende, né? Porém, você não tem como desvincular a biologia. Nós temos um corpo, temos hormônios. Em alguns países, o número de crianças que dizem querer trocar de sexo aumenta em velocidade acelerada. De acordo com a rede de televisão BBC, o número de crianças e adolescentes que acessaram o sistema público de saúde com questões de identidade de gênero subiu de maneira significativa nos últimos anos. Foram 969 jovens entre 2015 e 2016. Bora lá, internet acessar, sábado de manhã, em ao vivo falará. Se você ainda dorme, bora despertar, através da web todo olho verá. Henricristo.tv, partiu repassar, não tem como perder. O que quer saber, Henri vai te responder. A voz de Henri é como o som de muitas águas. A voz de Henri é como o som de muitas águas. Quero ouvir. Henri é tão puro, só me faz feliz. Ele é o mestre, você aprende. Não seja nécio, ouça o que ele diz. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Henri Cristo, todo olho verá.